O Borrachinha vai fazer o co-main event da luta de sábado que vem contra Sean Strickland e ele precisa da vitória. Fala galera, quero falar pra vocês do Wallplay. O Wallplay é a plataforma de streaming do Wall e você consegue assinar o UFC Fight Pass lá dentro por R$ 24,90 em 12 vezes parcelado no cartão, no plano anual. Você vai conseguir assistir a luta do Conor McGregor no UFC 303 e tem muito mais. Você pode ver canal ao vivo, todos os jogos da Libertadores, tem jogos da NBA, futebol americano. É muito bom, vale muito a pena. A melhor parte disso é que você consegue assistir em 2 dispositivos diferentes. Então, se você tá numa cidade, tua namorada em outra, ou um amigo em outra, você consegue assistir aqui e eles conseguem assistir lá ao mesmo tempo, com uma assinatura só. Clica no link que tá no comentário fixado aqui e assina agora. Eu coloquei a thumb do Borrachinha fazendo o papel de Steve Jobs ali e tal, né? Porque a gente tá pra ver um cara mais... E quando eu falo genial, quando eu falo que ele é um gênio do UFC, eu quero dizer no sentido midiático mesmo, porque a gente nunca viu um cara com os atuais resultados do Borrachinha conseguir se manter no topo ali, só fazendo luta em pay-per-view e com chances reais de voltar a disputar o cinturão. É quase uma loucura. Desde aquela luta valendo o cinturão contra o Adesanya, o Borrachinha tem 3 derrotas e 1 vitória. A última vitória foi contra o Luke Rockhold. E a gente acha que foi agora há pouco, não, mas já vai fazer 2 anos. Em agosto faz 2 anos dessa luta. Então, ele tem, em 4 anos praticamente, 1 vitória, 3 derrotas. Agora, a parte da genialidade que eu falo é como ele consegue, com esses resultados, se manter tão relevante. Porque isso é de uma coisa que eu falo há muito tempo, que dependendo, e presta atenção, porque não é uma regra, mas a gente está vendo funcionar isso mais e mais. Dependendo do estilo do cara e dependendo de como esse cara faz as lutas, o resultado nem sempre importa. E a gente vê isso com o Borrachinha, porque ele entrega lutaço toda vez que ele luta. Lute bem, lute mal, é assim, todo mundo fica espantado. A derrota pro Vettori foi isso, tirando a luta com a Adesanya, né? A luta com a Adesanya não teve praticamente luta, mas depois, quando ele faz a luta com o Vettori, foi um lutão, podia ter dado a luta pra qualquer um, podia ter ido pro Borrachinha. Eu particularmente, eu acho que na época eu achei que poderia ter ido a vitória pro Borrachinha. Eu preciso reassistir pra reafirmar isso, eu não lembro exatamente. A própria luta contra o Whittaker, que realmente eu acho que ele perdeu mesmo aquela luta, mas foi um lutaço, ele quase nocauteia e não sei o que. Então, quando o cara vai lá e entrega muito, muito, muito na hora da luta, que é o que conta, e que é aquele cara que a galera quer ir ver lutar, a gente tá vendo, por exemplo, no caso do Borrachinha, que ganhar ou perder não faz tanta diferença. Eu vou até um pouco mais longe. Você tá vendo o Dustin Poirier nocauteado pelo Justin Gage há 2 lutas atrás. Volta contra o Benoit Saint-Denis de zebraça, vence o cara e tá disputando o cinturão agora. Eu acho que o Borrachinha tem total condição de que, se ele vencer o Sean Strickland, ele não deve disputar o cinturão, ele deve provavelmente fazer mais uma luta, e aí, se ele vencer a próxima luta, ele sim vai disputar o cinturão dos médios de novo. E o Sean Strickland, provavelmente vencendo o Borrachinha, se encabeça ali de novo. Mas a parada do Borrachinha é isso. Como que um cara que tem, em 4 anos, 3 derrotas e 1 vitória contra um cara que tá praticamente não, aposentado, né? Consegue se manter no topo assim, fazendo... se vencer, disputa cinturão, lutando... Ele é o número 7 do ranking, vai lutar contra o número 1 do ranking. Podendo não roubar a posição de número 1, mas ele deve entrar ali no top 3 de novo se ele vence o Strickland. E a gente fica tentando fazer como? A verdade é entrar lá e entregar tudo que dá pra entregar na hora da luta, fazer apresentações memoráveis, e se perder ou não perder, o espetáculo tá dado. Entendeu? A gente acaba vendo isso. Dana White vai lá, não tem um resultado que esse cara tenha, ser vitória ou derrota, que o Dana White não vai na coletiva de imprensa e elogia a performance do cara. Fala, pô, o Paulo lutou muito. E é disso que eles gostam de ver. Então eu acho que eles mantêm, o UFC mantém o Paulo relevante, porque, em primeiro lugar, ele vende. Ele tem muita audiência aqui nos Estados Unidos, a galera curte ele demais no Twitter. Inclusive, eu acho que hoje em dia é mais justo falar que o Borrachinha é mais famoso aqui nos Estados Unidos do que aí no Brasil, por exemplo. Porque o Twitter do cara bomba, ele tá sempre ali o rei dos memes e fazendo tudo que ele faz é notícia, e ele sabe se aproveitar muito bem disso. Então, ele escolhe as lutas
perfeitas, ele aceita os desafios certos e o UFC impulsiona isso porque vende. Vocês não podem esquecer que o UFC não é uma liga de luta, é um evento de entretenimento. Então, o cara que entretém mais é normalmente o cara que vai ter mais destaque. E isso não quer dizer xingar Conor McGregor, fazer meme como o próprio Borrachinha. Vê o Poatan. O Poatan não fala inglês, não faz praticamente nada de marketing. E ele ganhou a fama e os fãs e o carinho da galera, da torcida, literalmente na porrada. Na porrada e na simplicidade. Então, é o tal do carisma. Carisma ou você tem ou você não tem. O Borrachinha tem muito carisma. Muita gente que gosta dele e muita gente que não gosta dele. No final das contas, a audiência do cara é dobrada. A galera que não gosta dele vai entrar pra ver ele perder e a galera que gosta dele vai ligar lá pra ver ele ganhar. No final das contas, tá dando audiência, tá vendendo pay-per-view, tá dando clique em tudo que posta sobre o cara. E num evento de entretenimento é isso que conta. Me fala o que vocês acham, eu quero saber como que vocês acham que essa luta vai se sair. Eu ainda não me decidi que eu acho, se eu acho que o Strickland é favorito. Eu acho que o Borrachinha tem armas para vencer o Strickland, principalmente pelos chutes ali, se ele conseguir impor aquela pressão. Eu, em compensação, acho que se o Strickland fizer praticamente o mesmo gameplay ali, a mesma estratégia que ele fez contra o Adesanya, não dando espaço, encurtando por causa dos chutes, o Strickland tem a vantagem do alcance, né, da envergadura nessa luta. Eu não sei ainda. Eu acho que pode ser 5 rounds de jab do Strickland, igual a gente já viu, ou de repente o Borrachinha indo pra cima num nocaute rápido. Eu acho que se for pra decisão, vai dar Strickland. E por outro lado, o Borrachinha pode nocautear. Eu quero saber o que vocês acham. O que vocês acham do resultado, como que o Borrachinha poderia vencer, ou como que o Strickland podia vencer. Escreve aí. Eu leio todos os comentários de vocês. Eu adoro saber o que vocês estão pensando. Eu respondo quase todo mundo. Então, obrigado, valeu sempre pela audiência. Não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda muita gente. Obrigado, valeu, até o próximo.